Curva a sua cabeça um momento. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos entregamos nas tuas mãos agora. Fala conosco. Fala com cada um, Senhor, como o Senhor tem falado. Enquanto corrige, que nos ensina, ó Deus, pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Impeça as ameaças do credor. Vou começar a ler aqui 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Vou parar nesse versículo aqui por enquanto. Nós vivemos hoje uma igreja que cresce. Cresce a nível mundial, né? Estamos falando da igreja do Senhor Jesus. Mas uma igreja hoje, irmãos, que está um pouco distante, sabe? Da tradição da palavra de Deus. Está distante. Essa mulher, ela começa aqui falando, né? Meu marido era servo, era crente. Eu sou crente. Eu sou serva. Mas agora o credor, ele deixou uma dívida para ser paga. O legado que o meu marido deixou foi uma dívida. E essa dívida é tão grande. E eu não tenho como pagar o credor. E ela está falando aqui. Teu servo temia o Senhor. Está lá. Veio o credor para levar os meus 2 filhos por conta. Vou levar eles escravos meus. Aí você fica analisando. O marido que morreu deixou um legado. Deixou um legado de dívida. Era crente. Mas eu vejo também que ficou um legado. Ele era servo de Deus. Ele era servo. Ele deixou também um legado. Qual foi o legado que ele deixa? O evangelho, a palavra. Ele era temente a Deus. Ele era seu servo. Mas o que eu quero trazer para a nossa realidade hoje, irmãos? Vivemos uma igreja, até uma frase um pouco desconhecida, astenia espiritual. Fraca. Espiritualmente fraca. Porque essa mulher, sendo crente, nós vamos extrair uma lição disso aqui. Eu sei que já você deve ter lido várias vezes essa mensagem, essa palavra. Mas uma família, vou voltar aqui, uma mulher que teme a Deus, eu preciso resolver uma questão, e era uma questão séria, era uma questão de dívida. Os seus filhos serão entregues. O credor veio cobrar. Chegou a duplicata. Tem que pagar. Será que existe uma saída para isso? É o que eu vejo hoje. A igreja, irmãos, procurando uma saída. Se a gente for fazer um levantamento,
uma sala pastoral, nós vamos ver que cada um está padecendo alguma necessidade. Agora, o mais interessante é o versículo 2. Olha lá. Versículo 2. Na tela para nós. 4:2. E Eliseu, versículo 2 para mim na tela, por favor. Aí. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Mas tem uma vírgula ali, né, depois, né? Tenho nada em casa. Senão uma botija de azeite. Mas essa botija de azeite é insuficiente para pagar o credor. Ela pensou que o profeta ia chegar lá e ia falar assim: olha, vou fazer uma oração aqui. Eu gosto de Eliseu porque da outra palavra que eu falei esses tempos atrás, eu falei que ele mandou fazer os buracos, né? As covas. A coisa não aconteceu assim no piscar de olhos, no micro-ondas. E começou a brotar água, mas depois que eles fizeram os buracos. Fizeram os, né? Faça covas em todo esse... Agora aqui ele está falando, o que você tem na sua casa? Eu tenho não tenho nada, mas tenho uma botija de azeite. O que você tem aqui essa noite? Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu batizei nas águas. Mas ainda te falta alguma coisa. O azeite talvez esteja insuficiente para vencer o credor. E o credor vem, irmãos, ele vem cobrar. O que o credor está buscando na sua casa? Suas finanças? Seu casamento? Seus filhos? O que será que o credor está buscando? É muito fácil você transferir a culpa para muitas coisas. Nós temos uma facilidade de transferir. Quem que errou? Eva, o marido que me deste. Por que você errou, Adão? Por conta da serpente. Por que você errou, serpente? Por causa de Satanás. A culpa é do diabo. Nem tudo é do diabo. Nem tudo é do diabo. Agora, o que você tem em casa? Eu só tenho uma botija. Insuficiente. Irmão, a igreja hoje, no geral, estou falando da nossa igreja no geral, o poder de Deus está insuficiente. Vai orar para expulsar o demônio não sai. Vai orar para o enfermo não é curado. Estou falando de poder e graça, de unção do Espírito Santo, de azeite na botija. Vivemos um evangelho superficial. Eu vi, até ia passar aqui para os irmãos, mas por causa dessa guerra aí, essas coisas aí, evitei até passar. O presidente Trump americano, conclamando a nação. Não foi agora na guerra, não. Quando ele tomou posse. A nação precisa voltar de joelhos para fazer a América forte. Somente de joelhos nós iremos fazer a América forte. Princípio do azeite. O que você tem de azeite? Ah, eu sou um crente social. Tá bom demais. Mas o credor não para de bater na sua casa. O
credor não para de bater na sua casa. O que você tem, mulher? Você é uma mulher de Deus. Aqui você pode ver, irmãos. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Aí eu registrei aqui a parábola das 10 virgens. Você nem precisa abrir se não quiser, né? Trazendo a memória. Lá em Mateus 25:10. Se quiser, não precisa nem copiar. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. 5 estava preparada, cheia do azeite. Eram 10 virgens. 5 estava com azeite escasso. Até para manter a lâmpada acesa, tinha azeite suficiente. As 5 entrou. As 5 ficaram para fora. Azeite. Mas nós vamos voltar lá para a palavra de novo, no capítulo 4, ali de 2 Reis, o versículo 2. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Há uma resposta para isso hoje, irmãos. Queremos uma igreja madura, cheia do Espírito Santo, cheia do azeite do Espírito Santo, para encarar o capeta de frente, para mandar a enfermidade embora, para solucionar os problemas que nós precisamos. Nós precisamos. E aí ele está falando, que hei de fazer? Aqui tem uma resposta, vamos ver, olha lá. Diz-me, que é que tens em casa? Ela diz, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Estou satisfeita. Está satisfeito com o que você tem? O azeite que você tem, uma botija só? Que até transparece que você não tem nada? Eu não tenho nada. Eu vivo só de crer em Deus, fui batizado, vivo uma vida superficial. Nós precisamos descer, irmãos, na imersão do azeite do Espírito. Mas olha o versículo 3. E ele disse, vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Olha o que o profeta fala. Busca vasilhas vazias. Traz aquele povo que está vazio. Tem muito crente vazio dentro da própria igreja. Vazio. E a ordem do profeta, Deus gosta de encher quem está vazio. Amém, irmãos? Deus gosta de encher quem está vazio. Fala comigo aí. Deus gosta de encher quem está vazio do Espírito Santo. Nós não podemos conformar. Não vos conformeis com este século. Eu não posso me conformar. Não está bom, irmãos. Nós precisamos ir mais fundo. Emprestada de todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias. E não poucas. Vai buscar vasilha. A Nilzinha estava falando hoje de manhã do batismo com o Espírito Santo. Recebi sim, irmãos. Eu e ela recebemos o batismo com o Espírito Santo lá no catolicismo, lá numa capela da igreja católica, seminário que eu estava preteando até. Foi lá, recebi o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos, a igreja precisa despertar para um avivamento. Abre o coração. Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito, Senhor, com abundância. Eu não quero só viver do pouco. Ó, o versículo 4, vamos lá. Ele dá a dica para ela. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos. Deita azeite em todas aquelas vasilhas
e separa que tiver cheia. Olha lá. Mateus 6,6. Uma dica para a igreja aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, feche a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Quer encher as vasilhas de azeite, irmãos? Faz o que o profeta falou para a mulher. Entra no teu quarto. Desliga o celular. Sai da rede social. Dá um tempo para ser cheio de azeite do Espírito Santo. É uma briga, né? É uma briga. Vou largar um pouco dessa rede social. Não tô falando que é contra. Eu gosto de rede social. Eu publico pra caramba. Né? Muito. Mas o que eu estou dizendo agora é que é um chamado para a igreja desses últimos dias. Estava conversando com o irmão, caiu um míssil a 400 metros do Domo da Rocha em Jerusalém. Vocês viram essa guerra? Não sei se alguém viu. Eu estou achando que vai ainda explodir um míssil lá em cima daquele Domo da Rocha. Eu acho que ainda vai cair. Porque, irmãos, para cumprimento da palavra. Para cumprimento da palavra. Sabe o que é isso? Sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Aquele templo vai ser derrubado. Ali vai ser construído um novo templo para aguardar a vinda do Messias. Esses rumores de guerra. Haverá guerra e rumores de guerra. Quando despencou uma guerra no Oriente Médio, agora a China brigando com Taiwan. Né? Nós estamos vendo aí alguma coisa diferente acontecendo. Crente da última hora, para vencer nossas tribulações diárias, para vencer esse cobrador, esse impostor que vem nos escravizar. Vem nos escravizar. Quanto orares, entra no seu quarto. Nem falo aqui na igreja, os irmãos têm compromisso, trabalham. Nós viemos aqui na vigília das 10 à meia-noite, uma vez na semana. É quase zero. Tem oração aqui das 8 às 9 na segunda-feira, quase zero. Não é nada perante aquilo que nós precisamos mais. Nós precisamos encher as vasilhas. Tem vasilhas vazias, busca ela, busca nos vizinhos, vai nas células, traz essas vasilhas e encha do azeite. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Ela começou falando aqui, olha, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seu escravo. Ali está falando o quê? O primeiro versículo está falando, numa tradução fala servos, mas na minha tradução fala os escravos. 2 Reis 4:1. Ali também fala servos. Se tem azeite, vai impedir o credor chegar. Quer impedir? Ele faz o papel do capeta. Esse credor é o papel do capeta. Ele entra para escravizar. Ele entra para trazer doença. Ele entra para fazer confusão. Sabe por quê? Está faltando azeite na botija. Irmão, se tem azeite na botija, o diabo vai ser impedido. O diabo vai ser impedido. Nós queremos, irmãos, estou falando aqui, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vai levar os meus 2 filhos para serem servos, mas nós não vamos deixar mais essa escravidão entrar na nossa vida, nossa casa.
a nossa família. Como que é a sua vida com Deus? Mas isso acontece desde a época de Jesus. Você lembra lá daquele fato que aconteceu? Jesus estava lá no Monte da Transfiguração. Depois ele desceu do monte. Quando ele chegou lá embaixo, estava uma situação constrangedora. Trouxe aqui um menino endemoniado. Seus discípulos não deram conta, não. O pai do menino falou para Jesus: não demos conta de expulsar esse demônio. Joga na água, joga no fogo. Mas estamos sem... Você não está sem unção, você tem o azeite já. Talvez você tenha uma botija de azeite, mas você pode multiplicar esse azeite. Amém? Jesus falou: geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Hoje completa 2 anos da igreja, irmãos. Eu queria completar os 3 anos da igreja, irmãos, com uma unção diferente, de renovo, o poder do Espírito Santo, sabe? Você respira o Espírito Santo, você dá lugar para o Espírito Santo, você anda com o Espírito Santo, você dorme com o Espírito Santo, levanta com o Espírito Santo. O que eu hei de fazer? O que você tem? Primeiro ela falou: não tenho nada. Não tenho nada. Estava igual aqueles discípulos de Jesus lá embaixo. Ralando, sofrendo, suando camisa. Expulsar o demônio. Não consigo não. A pessoa está morrendo, está com doença. Consigo não. Naturalmente você está vivendo uma vida espiritual natural. E nós estamos aqui, irmão, não estamos brincando de ser crente não. Amém? Ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar azeite no lugar certo. Azeite no lugar certo. Você vai ver o que vai acontecer. Começa a remover. O credor está chegando, na pessoa de Satanás, ele vem buscando. Ele gosta que você não tenha nada de azeite, para facilitar a entrada dele. Quanto menos azeite você tiver, vai facilitar para ele. Mas quando você desperta, você põe o joelho no chão, você vai para o seu quarto, você dobra ali. Agora é a hora de Deus, agora é a hora de Jesus. Não me tira daqui. Diz-me. Aí ela falou aqui: entra, fecha a porta sobre ti. Fecha a porta. É o meu tempo a sós. É o meu tempo com Deus. Irmão, vai ser uma igreja poderosa, hein? Poderosa. Cheio do azeite do Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa. Vai solucionar aqueles problemas antigos que você carrega. Aquele jugo, sabe? Que a unção precisa quebrar. Não pode ficar um dia na semana em jejum, meu Deus. Não. É melhor tomar remédio para emagrecer. Não. Você está entendendo o que eu quero dizer? Uma psiquiatra amiga minha, até hoje, muito abençoada ela, me ajuda desde 2014. Perguntei para ela: doutora, o que a gente faz para emagrecer? Só tem alguma dica? Fecha a boca. Fecha a boca. Pronto. O povo não quer jejuar, não quer pagar o preço. Pagar o preço. Ser cheio do azeite, ser cheio da unção, ser cheio do Espírito Santo. Você vai orar, irmão. Demônio tem que sair da pessoa. Tem que cair por terra. Aí você fica ali. Ao mesmo tempo eu sou crente, daqui a pouco eu não sou. Ao mesmo tempo eu estou na igreja, daqui a pouco eu estou no mundo. Estou familiarizando com as coisas desse mundo. Sabe por quê? Tem pouco azeite na botija. O que você tem, mulher? Só tem uma garrafa de azeite. O profeta falou para ela. Falando para nós aqui, né? O profeta falando até hoje. O Eliseu. Quando Elias foi arrebatado, ele falou, né? O que você quer, Eliseu? Eu quero porção dobrada do Espírito. Ele podia ter pedido muita coisa, né?
Ele poderia ter pedido tanta coisa, mas esse Eliseu aqui falou, não, eu quero a porção dobrada do Espírito Santo. É tempo de voltar a Jesus. Amém, irmãos? Estão compreendendo o que eu quero dizer? Eu creio que eu estou falando aqui o melhor possível, assim, para que todos entendam. Credor, né? Eu falei, é o inimigo. Nós não podemos deixar também. Ele deixou dívida. O marido deixou dívida para a mulher, morreu. Mas eu me alegro aqui, tem um versículo aqui, que eu achei interessante, que a gente pode ver lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo 1, 5, olha lá o legado. Trazendo à memória a fé, não fingida, que em ti há, o qual habitou primeiro na sua avó, Lloyd, e depois da sua mãe, Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti. Deixar um legado de fé. Ele deixou dívida, mas deixou um legado de fé. A coisa está feia para o seu lado? Antes de você tomar qualquer decisão, fecha a porta do quarto a sós com Deus. Naquela época que nós recebemos um batismo com o Espírito Santo, irmãos, nós tínhamos até um livrinho que fazia aquele diário, que a gente tinha o diário da palavra. Estudava um capítulo da Bíblia por dia. Hoje o povo nem estudar, não estuda. Só lê mais ou menos, igual horóscopo, a caixinha de promessa. Nós queremos milagre acontecendo aqui. Nós queremos o mover do Espírito Santo acontecendo aqui. Eu falo para os irmãos, meu sonho é ver uma igreja poderosa. Já está começando, cheia da unção do Espírito Santo. Dá lugar para o Espírito Santo. Amém? Não é qualquer um não, mas nós somos filhos do Deus vivo todo-poderoso. Nós somos discípulos de Jesus, companheiro de Eliseu, companheiro de Elias. Quando você não está cheio do azeite, quanto sofrimento, meu Deus, não é? Quanto sofrimento. Sofre com aquele, sofre com ela, sofre com o filho. Sofre... Meu pai, será que eu vou passar a vida inteira sem azeite? Só com o azeitinho da salvação? Estou pronto para ir para a glória, está louco de bom. Conformado. Ah, já aceitei Jesus, já batizei, está louco de bom. Conforma com o azeitinho que tem. O que você tem, mulher? Não tenho nada. Fecha o seu quarto. Encha de azeite. Vamos ficar de pé? Uma palavra, irmãos. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração aqui hoje. Deus quer uma ação de avivamento. Quando eu falo igreja, que é o avivamento no seu coração. Avivado. Semana a semana que não acontece milagre comigo. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu estou desviando. Misericórdia. É por isso que no outro dia, depois do culto, eu pergunto, escuta, teve milagre aí? Hoje cedo o irmão falou aqui, né? Teve sim, pastor. Teve um lá que estava agitado, não sei o quê, mas ele dormiu igual uma pedra. Deus entrou com providência. Amém, irmãos? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Desemboque o vaso, Senhor. Enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede a Jesus agora. Desemboca o vaso, Senhor. Enche de azeite.